Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui na segunda-feira para renovar as nossas energias, né? E hoje nós temos a Renata Fabiane, de Bauru, né, para apresentar o tema da palestra, que é o que temos em comum com a escolinha, porque a memória não é mais a mesma, né? Então, Renata, você vai ficar à vontade, né? A casa vai ser totalmente sua, nós vamos fazer uma leitura, a prece, depois você pode assumir. Tá bom? Eu vou ler um texto do André Luiz. Assim, a gente vai ler, mas ninguém tem esse problema não, tá? Que são parentes difíceis. Ninguém tem, pelo menos em Garça. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. A gente contrai por atacado e paga parcelado, né? Por juros. Com juros. Então, neste momento, meus irmãos, vamos respirar, puxar o ar tranquilamente, soltar, mais uma vez, soltar e relaxar. Esquecer os nossos problemas, as nossas dificuldades, deixando tudo lá fora, para que neste momento voltemos os nossos olhares, a nossa mente, o nosso coração para a aprendizagem desta noite. Agradecemos ao Senhor, nosso Pai Celestial, por todas as bênçãos em nossa existência. Agradecemos também até pelas dificuldades, porque a partir delas nos fortalecemos e caminhamos mais confiantes. Agradecemos aos benfeitores queridos, responsáveis por esta casa, Comunidade Amor ao Cristo, a irmã Filomena. Somos gratos eternamente ao nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco, e que nós possamos estar sempre com Ele. Senhor, com a Tua permissão, Pai, que esta noite seja de muito aprendizado para nós, e que a nossa palestrante, que gentilmente veio até esta casa, até esse educandário, possa trazer para nós suas inspirações, palavra de ânimo e de conforto. Que o Senhor nos abençoe sempre. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Eu ainda não falei boa noite. Eu sou a Renata Fabiane, eu sou de Bauru e eu sou de várias casas espíritas. Eu falo que eu sou de todo mundo, porque às vezes perguntam assim, de que casa você é? Eu sou de várias. Gosto muito,
frequento mais o serviço do mestre, não sei se vocês conhecem, lá em Bauru, e a casa Irmã Catarina. E eu estava comentando aqui com elas que nós tivemos esse final de semana a parada obrigatória. E foi um evento sui generis. Por quê? Nós nunca tivemos uma espécie de retiro, né, espiritual, como as outras religiões têm. Os evangélicos fazem retiro, os católicos fazem retiro, e os espíritas nunca fazem retiro, né, fazem congressos. Mas lá foi diferente porque tinha acomodação. Então as pessoas podiam ficar lá. Lá é um lugar, é um cursilho da Igreja Católica que foi alugado para que a gente pudesse fazer um evento. E eu achei interessante, eu não dormi lá porque eu moro a 5 minutos desse lugar. Mas eu disse que o ano que vem, quando eu tiver, eu gostaria de passar pela experiência de dormir. Porque são uns quartinhos bem pequenininhos, muito semelhantes a celas de detentos. É uma caminha bem baixinha, muito simples, um colchãozinho bem fininho, sem nenhum conforto, sem nenhuma beleza, um lugar excelente para a gente exercer a humildade, sentir o desconforto e agradecer a casa que a gente tem, né? Quando a gente voltar para a nossa casa e falar, nossa, como eu sou abençoada. Porque a gente acostuma tanto com o conforto, com o ar-condicionado, com o ventilador, com uma cama bonita, que a gente escolhe o colchão, né? E aí o pessoal que dormiu lá falou sobre essa experiência. Eu achei muito interessante. Se bem que eles estavam tão felizes que muita gente foi dormir altas horas. Fizeram rodas e ficaram conversando, porque ali todo mundo tinha a mesma afinidade, que é a doutrina espírita. E a afinidade de se melhorar, né? Que é realmente o nosso objetivo de se dedicar tanto a essa doutrina. Hoje, quando o senhor Luiz Carlos me chamou e falou qual era o tema, e eu resolvi replicar uma palestra que eu venho fazendo lá em Bauru, sobre qual o tema é: o que a gente tem em comum. E aí eu queria perguntar para vocês, eu também, nas rodas de conversa lá, na parada obrigatória que eu participei, nas 5 rodas eu perguntava inicialmente, o que é que nós temos em comum? Alguém saberia me dizer? A gente tem muita coisa em comum, mas tem uma que desde os reinos que a gente veio, o reino vegetal... Os filhos de Deus. Imediatamente. Mas você acredita que teve muitas dificuldades para lembrar? Houve, nos 5 grupos, acho que só 2 grupos souberam dizer que o que a gente tem em comum, em primeiro lugar, é a filiação paterna, né? Todos nós somos filhos de Deus. Ou será que alguém acha que é filho de alguma outra coisa, né? Todos nós somos filhos de Deus. Mas, se nós somos filhos de Deus, né, a lógica é que somos todos irmãos, não é? Mas será que a gente se considera todos irmãos? Vocês acham que a gente considera todo mundo irmão? De maneira alguma. É difícil você dizer que você é irmã daquele que tem um partido diferente do seu. Que você é irmã daquele que gosta de usar drogas. Que você é irmã daquele que gosta de beber. Que você é irmã daquela pessoa que fala muito mal de você, que procura, né, te sabotar, né, os supostos amigos estimulantes, como dizia Chico Xavier. Ele não falava inimigos, ele falava amigos estimulantes, que nos estimulam a ser melhor, inclusive a tentar perdoá-los, que é um grande exercício. Então nós temos essa dificuldade de achar que nós somos irmãs do Putin, do Hitler, nós somos irmãos de pessoas, né, que ainda fazem muito mal à humanidade, a outras pessoas. E aí, para a gente
caminhar, para a gente evoluir, nós vamos ter que aprender a amar o outro como nosso irmão. Jesus só veio fazer exatamente isso, nos ensinar a amar. Todo o Evangelho de Jesus se resume em uma palavra, que é amor. E nós temos também em comum muitos defeitos. Nas qualidades nós somos diferentes, mas nos defeitos nós somos muito parecidos. E eu esse ano, eu tive que reler Paulo e Estevão. Quem aqui já leu Paulo e Estevão? Não é muito, mas já é. Porque eu perguntei em uma casa que tinha mais de 150 pessoas e a mesma quantidade de nós que se ergueram aqui. É uma pena, nós não podemos dizer que nós se dedicamos à doutrina se a gente não leu Paulo e Estevão. Sim, Paulo e Estevão. E quando eu fui do Artina, e tem um pessoal que segue meu canal no YouTube, eles disseram assim: Renata, eu quero que você faça uma palestra sobre Paulo e Estevão. E aí eu disse assim: vai demorar? Porque, meu Deus, é muito conteúdo, é muita informação, mas é o livro mais lindo da doutrina espírita. Não tem romance melhor e mais bonito. Ele ganha de Renúncia. Renúncia está em segundo lugar. Depois, em terceiro, se a gente pudesse, classificando, seria Paulo e Estevão, Renúncia, e depois a 2000 anos. Então, quem tiver dificuldade para sentar e ler, tem um audiobook. Tem mais. Eu li o livro 2 vezes, depois de um tempo, eu ouvi o audiobook. E eu peguei esse livro, e ele tem 488 páginas. Mas, quando eu comecei, no início do ano, eu tive que reler por conta de um café com o Evangelho que eu ia fazer com o pessoal do Rio de Janeiro. É um bate-papo online, 7 horas da manhã, e eles te dão um tópico do assunto. E quando eles me deram, era exatamente do ápice do livro, quando o Saulo cai do cavalo. E aí a controvérsia que dizem que era do camelo. Não importa, ele cai da montaria. E quando ele cai da montaria, ele tem um encontro com Jesus. E eu disse assim: eu não vou contar a história do livro, eu vou dar spoiler. Eu vou fazer com que as pessoas queiram ler. Porque não podemos contar a história e tirar da pessoa essa vontade de ler, porque cada página desse livro você para e pensa: quanto eu tenho em comum com Saulo. Saulo se transformou em Paulo, mas antes dessa transformação, quantas saulices ele fez e quanto nós somos parecidos com ele. Porque eu, mais ainda no início da minha vida, quando eu não era espírita, eu era muito parecida com Saulo. Saulo era uma pessoa que tinha sangue no olho, bateu, levou, tinha resposta para tudo, um vaso escolhido. A espiritualidade, nosso Pai, ele não faz nada por acaso. Quando ele fez a programação reencarnatória de Saulo, ele deu para Saulo uma família capaz, uma família abastada, que poderia dar condições para ele estudar, e ele estudou. Ele foi para Atenas, estudou em Atenas, estudou em Alexandria. Ele teve um dos melhores conselheiros, que era Gamaliel, lá, os doutores da lei do Sinédrio. E quando a gente fala em Sinédrio, quando eu fui estudar novamente, porque eu fui ler o livro pela segunda vez, e eu peguei o livro e vi cheio de marcaçãozinha minha, que eu li 10 anos atrás. Eu sei que eu li porque falaram que era o livro mais lindo, e eu fui atrás. E aí eu peguei o livro e falei assim: não é possível que eu li esse livro, que eu marquei. Meu Deus, eu não tinha maturidade ainda para ler esse livro.
e fui ler novamente. Agora ele está inteirinho marcado. Eu não sei por que eu marco tanto, ele é quase inteiro, riscado e marcado. E eu coloco, puxo o certo, escrevo aqui Saulo brigou com Pedro, brigou com Tiago, aqui Saulo fez tal coisa. E eu vou fazendo assim, porque é muito maravilhoso. Você vai lá se socorrer e você vai se identificar. E quando eu fui ler pela segunda vez, eu falei assim, nossa, quando me indicaram ler esse livro, acho que a pessoa foi muito inspirada e ela estava vendo tudo que eu ia passar. Porque relendo, eu achei coisas que o Saulo viveu e que parecia eu falando. Em decorrência de uma sentença que eu recebi, eu falei, que absurdo! Que absurdo! E aí eu encontro o Saulo falando, que absurdo! Ele foi condenado, teve que pagar 15 cabeças de ovelhas. E era realmente um absurdo, porque ele não estava fazendo nada de errado. Porque é depois da transformação de Saulo para Paulo. E aí vocês vão ter que ler para saber por que ele muda de nome, por que Jesus aparece para ele. Ele era um vaso escolhido. Ele era para ter todas as capacidades, ele era um homem lindo dentro dos seus 30 anos, quando ele estava pronto para a sua missão. Ele tinha uma força, ele tinha um porte que todas as mulheres se encantavam com Saulo. Ele era belo, ele era eloquente, ele era letrado, ele falava mais de 3 línguas. Imagina naquela época de Jesus, né? Foi logo após a crucificação de Jesus que Saulo chegou em Jerusalém com toda essa capacidade. Saulo tinha cidadania romana, embora tivesse nascido em solo, era solo que estava sob a dominação romana, então por isso ele tinha cidadania romana. E ele tinha toda a capacidade, ele era o vaso escolhido para dar apoio aos apóstolos. Porque a espiritualidade, Deus sabia que o seu filho teria que voltar e os apóstolos precisariam de alguém com toda aquela capacidade que Saulo tinha. Então, quantas vezes nós recebemos tantas capacitações, recebemos uma família que nos dá suporte, recebemos educação necessária e a gente não quer utilizar isso em prol dos outros. A gente quer só utilizar em nosso benefício. Nós queremos aproveitar todo aquele grau de escolaridade, aquele poder que a gente tem para ganhar mais, para massacrar o que está por baixo. Quantas vezes, né? E Saulo, então, foi escolhido para ser o top no Sinédrio. O Sinédrio, para a gente ter uma noção, quem não sabe, era então um local onde, trazendo para os dias atuais, Sinédrio seria como se fosse o STF. Então a gente tinha os Sinédrios nas cidades menores, na cidade de porte médio, e em Jerusalém era o STF do Sinédrio. Foi lá que Jesus foi julgado. E foi lá então que Saulo, tinha competência para ocupar um grande cargo, porque ninguém falava, ninguém tinha tantos conhecimentos como Saulo. Saulo era o doutor da lei. Mas Saulo, então, com todos aqueles seus atributos, com todo o conhecimento da lei mosaica, sendo um judeu, ele não aceitava o Messias, ele não reconhecia o filho do carpinteiro como o Messias que estava nas profecias. E Saulo, então, passou a combater através da figura de Estevão, e Paulo não existiria sem Estevão, porque Estevão era alguém que Saulo deveria encontrar. Gente, a gente faz essas confusões, Saulo e Paulo, porque é a mesma pessoa, só que é um antes de se transformar e um depois. Antes ele é Saulo, depois ele é Paulo. E Saulo, então,
então fariam uma parceria. Imagine Chico sem Emmanuel, né? Então seria Saulo sem Estevão. Saulo encontraria na vida com Estevão, e juntos, Estevão, com todo aquele conhecimento sobre a vida do Messias, faria então esse dueto junto com Saulo para pregar o Evangelho, para dar apoio aos apóstolos que ficaram. Porque o apóstolo Pedro era uma rocha, né? Era uma rocha de fé, mas ele era um homem iletrado. A maioria dos apóstolos eram homens simples, eles não tinham conhecimento, eles não sabiam as línguas que Saulo sabia falar. Ele falava 3 línguas. Então, toda a sua capacitação era importante para a divulgação do Evangelho, mas ele resolveu fazer o contrário. E aí que a gente também tem muito em comum com Saulo, porque muitas das vezes a gente faz uma programação reencarnatória, a gente combina tudo, nasce numa família que nos dá capacidade, vai estudar, consegue um emprego, tem uma família, está tudo bem. Agora está na hora de acordar para ir fazer pelos outros. E a gente fala, não, eu não quero, eu quero ficar aqui no conforto da minha casa, eu quero ficar no meu lar. Porque a nossa reencarnação atual, em quase todas, né, de todos, a gente pode dividir ela em 3 partes. E essas 3 partes a gente pode dizer assim, e elas convivem juntas, simultâneas, a sua maior parte das vezes. Uma parte da nossa reencarnação atual diz respeito às expiações, diz respeito ao nosso passado, as coisas que a gente precisa resolver, né? As coisas que a gente precisa reparar. Então a gente se arrepende lá na espiritualidade, faz uma programação, vem aqui para resgatar, para se curar e reparar o passado. E junto com essas expiações, também nós temos as provas que são aquisições de novos valores. Então são coisas que, diante delas, nós podemos falar, não quero passar por essa prova. A gente tem esse livre-arbítrio. E aí eu vou dar um exemplozinho para vocês entenderem. A gente tem um filho e esse filho vem com uma doença. Eu sou a mãe, meu marido o pai, e a gente recebe uma criança com problema. Eu posso falar, não quero essa criança. Não deveria, mas eu posso, não posso. Eu não posso abandonar. A gente sabe de muitas mães e pais que abandonam. Eu posso. A expiação é da criança, a doença é da criança, a prova para os pais. E quando a gente quer saber se é prova ou expiação, é só você perguntar, eu posso escolher? Posso. Eu posso abandonar. Então é uma prova. Ah, eu não posso escolher. Então é uma expiação, eu tenho que passar. Então eu, como mãe, eu abandono. É uma prova que eu aceitei receber a criança, mas chega aqui eu falo que eu não quero. Vai ter responsabilidade? Vai. Mas é um direito meu dizer que não quero. Agora, a expiação não tem jeito. E é por isso que se explica que às vezes eu seja uma pessoa boa passando por uma situação. Você fala assim, mas ele foi bom a vida inteira, fez caridade, fez tanto, e agora ele está doente. Ele está com, né, as pessoas acham que a pessoa passar por uma doença como um câncer é um castigo. Não é, é uma prova que o Espírito pode ter falado, olha, eu passei bem e no final eu quero uma depuração. Eu quero provar que eu vou me submeter a uma situação, e aí vocês vão falar assim, ué, mas o câncer, ele podia fugir do câncer? Podia, ele pode fugir, ele pode se revoltar, ele pode se endurecer, ou ele pode aceitar, resignar. Não pode? E pode vencer, e pode também não vencer. Mas não vencer é voltar para a vida, então houve a vitória sobre a doença. Porque as pessoas falam assim, ah, meu Deus, ele não conseguiu. Gente, nós não somos daqui. De alguma coisa a gente tem que partir.
E outro dia eu ouvi o Haroldo Dutra dizendo: ah, se eu tiver o merecimento de voltar por uma doença como um câncer. Porque é uma depuração para o espírito, e a gente não pensa assim. A gente pensa que é um castigo, não é? A gente nunca pensa que é assim: olha, vamos limpar agora tudo? Vamos galgar mais degraus evolutivos? Ou você quer morrer de uma morte bem gostosinha aí, cai, papuf, morre dormindo, como as pessoas falam: ah, morreu, teve uma morte linda, deitou e dormiu e morreu. Será que é linda essa morte? Será que ela depura alguma coisa? Será que o espírito não chega lá totalmente perturbado e a família mais perturbada ainda? Porque a doença faz com que a gente, por amor àquele que está doente, comece a pedir para que ele não sofra. A gente começa a deixar o nosso egoísmo de lado para que aquela pessoa retorne. Então a gente começa a exercer o amor de desapego. E aí eu disse que são três, como se diz, repartições que a gente tem na nossa vida. E que elas podem andar juntas. Eu posso ter uma expiação, estar resgatando coisas do passado. Eu posso estar em prova também, passando por coisas que eu posso escolher viver ou não. E eu também tenho a missão. Todos nós temos uma missão. E a missão que a gente tem é contribuir para um mundo melhor. Ela diz respeito ao futuro. Ela diz respeito ao que a gente está plantando para a nossa próxima existência. É o que nós vamos levar e o que nós vamos também deixar, um legado. O que é que a gente está fazendo em prol do outro? E às vezes tudo isso anda junto, é misturado. Ou às vezes eles nos dão tempo, como foi dado a Saulo. Saulo teve tempo para se capacitar, que foi ter todo o conhecimento, falar e aprender as línguas, estar numa situação de saúde espetacular dentro dos seus 30 anos. Então toda essa capacitação agora a sua missão chegou. E Saulo conheceu Abigail, se apaixonou por Abigail, que era através dela que ele conheceria Estevão, que seria o seu braço direito no cristianismo, na divulgação do cristianismo. Mas, por questão de orgulho, por questão de teimosia, por questão de, como se diz, quando a gente quer impor as nossas ideias sem ouvir os outros, sem mudar de opinião, ele tomou conhecimento de tudo que Estevão estava falando e negava tudo. Parece muito com a gente, né? Às vezes alguém chega querendo pôr a opinião, a gente fala: não vem com essa conversa não. Eu sou do partido tal, não quero saber. Né? A gente nem quer ouvir as razões do outro. A gente não fala assim: bom, quem sabe, se ele me convencer, eu não mudo de ideia. Não quero, eu já tenho minha opinião formada. Então Saulo se depara com Estevão, a pregação de Estevão, e ao invés dele entender, dele compreender, dele sopesar as razões, ele se revolta. E ele é um dos maiores responsáveis pela morte de Estevão, sem saber que Estevão era o Gesiel, o irmão que Abigail não tinha notícias mais, que teve que fugir por conta das perseguições que estavam acontecendo, por conta da dominação romana. A família de Gesiel foi espoliada, Gesiel foi dado como escravo, e aí depois, quando foi libertado, ele teve que adotar o nome de Estevão, até porque o senhor dele, que era um romano, o orientou: não utilize mais o seu nome, porque eles não vão aceitar que eu tenha te dado a liberdade, então use outro nome. E Estevão, então, a partir de tudo que ele passou, conheceu o Evangelho de Cristo, começou a sua pregação, e quando ele esteve em Jerusalém, voltou em Jerusalém, ficou famoso por tudo que ele falava sobre o Messias, encantando a população de Jerusalém. E Saulo, então, tomou aquilo como uma afronta. Moisés é que é a lei, não esse Messias. E aí foi colocando, então,
então Estevão na cadeia, determinando a pena de morte, de apedrejamento a Estevão, e eis que a sua noiva é convidada a ir ao momento derradeiro de apedrejamento de Estevão, e lá ela reconhece o irmão. Esse não é o Estevão, esse é Jesus. Imagina, você ser noiva do Saulo e chegar lá, ele te chama para ver o apedrejamento do seu irmão. E você chega lá, seu irmão já está agonizando. Como será, né? A vida dele, então, se modificou. E Saulo, então, ele se sente, eu não vou contar a história, mas ele se sente, então, perseguido por esse Messias que fez com que ele se tornasse o assassino do irmão da sua noiva. Ele passa, então, a querer perseguir todos os cristãos, principalmente um tal de Ananias, o qual fez também a cabeça da sua noiva Abigail. E ele empreende, então, uma viagem à cidade de Damasco, da qual ele cai da montaria, e a sua vida, então, a partir desse momento, se modifica. E quem é que na vida nunca caiu numa montaria? Às vezes a gente dá uma caidinha assim, bem leve, né? Uma escorregadinha, não quebra costela nenhuma, não tem nenhum problema. Às vezes a gente dá uma caída de lascar, né? De lascar daquelas de doer, que se não vier alguém dar uma mão para levantar, você não levanta. E foi nesse momento que a gente, mesmo não tendo lido o livro, já ouviu essa frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês já não ouviram? Porque nesse momento Jesus aparece para ele. E nesse momento ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? E nem todos nós, quando caímos do cavalo, ouvindo a voz, né? Vamos endireitar o caminho, vamos voltar para o trilho, vamos parar. Nem todo mundo, porque também nesse momento a gente tem livre-arbítrio. Mas Saulo resolveu ouvir aquela voz. Saulo, então, passa a uma cegueira, mas era uma cegueira diferente. Era uma cegueira que não se enxergava no exterior, mas se enxergava no interior. E ele passou, então, a fazer aquela leitura interior da vida dele. Esse aí realmente é o Messias de que tanto falo, que apareceu para mim. A partir desse momento, Saulo, então, empreende uma mudança de conduta. Mas quem de nós também, quando a gente resolve se endireitar, se modificar, não passa pelas coisas que Saulo passou? Quando a gente começa a seguir a doutrina espírita, a gente começa a empreender mudanças, as pessoas falam: como você está chato? Ah, você vai lá no centro de novo e virou fanático, né? A gente que foi lá na parada obrigatória, então, ouviu um monte de coisa. E agora virar evangélico? Porque teve música, teve arte, né? E as pessoas não entendem, porque elas não conseguem ainda sentir. Elas não tiveram essa cegueira interior para se enxergar as necessidades. Então a gente passa por perseguição, passa por enfermidade. Saulo passou por tudo isso. A enfermidade da cegueira, passou pelas perseguições porque os judeus não aceitavam, tinham como traidor. Agora você se virou para aquele Messias, o filho do carpinteiro, aquele infamante. Então ele recebeu deserções, a família dele não queria saber dele, o pai dele o negou. Desilusões, pedradas, açoites, encarceramento. Então Saulo, a partir desse momento, ele começa a conhecer o Evangelho, ele tem contato com aqueles que foram então seguidores, os primeiros seguidores, que são os apóstolos. E ele também teve resistência, porque imagina, todos eles sabiam quem era Saulo, o perseguidor. E Jesus, quando aparece para Saulo, aparece para Ananias também lá em Damasco e fala: olha, Saulo está chegando aí
E você vai lá receber ele lá na hospedaria tal, e você vai conversar com ele, você vai curar ele, ele vai chegar aqui doente. Vocês iriam? Mas é o cara que quer me matar, que falaram que está saindo de lá para me matar, eu vou lá receber ele? Sim. E Ananias cumpriu a ordem de Jesus e foi ter com o sol. E a partir desse momento, então, a gente vai ter um dos pregadores mais eloquentes que a história do cristianismo já teve. 80% do evangelho tem as mãos de Paulo de Tarso. Paulo empreendeu uma viagem de mais de 12.800 quilômetros pregando o evangelho em aldeias, em países, em lugares diferentes. Em nenhum dos lugares ele saiu sem levar pedrada, ou sem ser preso, ou não ter sido açoitado. Então ele passou por situações absurdas até chegar à condenação da morte, né? Que ele foi decapitado. Mas Saulo então nos deixa um legado, nos ensina que o caminho, todos temos uma missão, todos temos um objetivo de estar aqui. E quando Jesus perguntou para Tadeu qual era o objetivo da nossa vida, Tadeu, qual é o objetivo da sua vida? E Tadeu, no momento de inspiração, que ele não sabia, mas algum anjo deve ter soprado para ele, algum espírito superior, ele respondeu assertivamente para o mestre: o objetivo da minha vida é instituir o reino de Deus dentro do meu coração. Olha que lindo, que profundo. E o que é instituir o reino de Deus dentro do nosso coração? É trazer o amor, é viver o evangelho redivivo de Jesus. É a gente tirar todos aqueles sentimentos que nós temos ainda e colocar a luz, e colocar conhecimento, colocar amor em tudo que nós fizermos. Porque, como disse o apóstolo Paulo, e essa é uma das cartas mais lindas que ele escreveu aos Coríntios: se tudo que eu fizer não houver amor, de nada me valerá. Ainda que eu souber a língua dos anjos, que sou eu sem o amor? Em tudo nós temos que colocar amor. Se nós estamos com alguém, casados, ou em qualquer situação, eu estou com essa pessoa porque eu não quero voltar na outra vida com ela. Não, já basta, eu vou até o fim. Está fazendo errado, vai voltar com a mesma pessoa. Porque a gente tem que ficar por amor, porque gosta, aprender a amar. Porque se você não quer mais voltar na outra vida com essa pessoa, ama. Porque o amor liberta, o ódio algema. Nós estamos aqui para aprender a amar. Se a gente não ama, vai voltar para aprender a amar. E não aprender a amar, volta para aprender a amar. E a espiritualidade está ligada, né? Como diz, está ligada na nossa parada aqui, né? Porque aqui a lei do divórcio está muito fácil, não precisa nem ir na justiça. Vai no cartório e você se separa. Eu sou advogada, eu sei disso. Então está muito fácil. Então eles falam assim: não vai mais voltar como marido e mulher, não, porque você vai se divorciar. Vai voltar como mãe e filha, como pai e filha, com laços inquebrantáveis, né? Você tem que, mesmo que você fique afastado do seu parente, uma hora você tem que estar com ele. Tem aqueles encontros obrigatórios, mesmo que seja numa sala de velório, não é? Então, não quer voltar mais com a pessoa, ama a pessoa. Não está conseguindo amar, se separa da pessoa. Vai se fortalecer, vai crescer, vai evoluir. Quando tiver evoluído, vocês se encontram novamente. Não precisa ser nessa, pode ser uma outra. É o que eu falo para você: vamos ser parceiro, não é? Mas é exatamente isso. Então, nós precisamos aprender a amar, e é isso que Paulo diz nas suas cartas. E há também um versículo precioso, numa das cartas de Paulo aos Coríntios, que ele fala de 4 termos importantes para descrever como podemos nos sentir
diante das inevitabilidades da vida que a gente tem que viver. Nós podemos nos sentir atribulados diante de certas situações, mas nós não devemos nos sentir angustiados. Atribulado é diferente de angustiado. Você pode estar vivendo situações que te causam atribulações, você não tem descanso, mas não se sinta angustiado. É uma prova. A gente pode ficar perplexo. Sim, tem situações que a gente fala, que absurdo, por que isso está acontecendo? A gente fica perplexo, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que lembrar que Jesus falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então, se chegou um problema, não é um problema, troca pela palavra desafio, e você vai vencer. Nós podemos nos sentir perseguidos. Muitas das vezes a gente fala, mas é uma perseguição. Por que fulano me esquece, O que está acontecendo? Por que essa perseguição? A gente não pode achar que nós somos livres. Há pessoas que às vezes a gente nem sabe que estão lá cuidando da nossa vida, fazendo marcação cerrada, principalmente com rede social. Às vezes a pessoa fica nos odiando pela rede, olhando lá a nossa vidinha, mas não ficar, por mais que a gente seja perseguido, entender que pode haver o perseguidor, mas há o amparo. Nós não estamos desamparados. Nós não podemos nos sentir desamparados e abatidos. Às vezes a gente se sente abatidos, mas abatido não é sinônimo de destruído. Nós estamos sempre sendo amparados. Então, Paulo nos ensina muito que nós podemos também ter uma vida antes da grande decepção, ou das grandes decepções, das grandes quedas de montarias, mas a gente se sentir amparado, se sentir, não se sentir angustiado, é uma tribulação que vai passar, sentir esse amor da espiritualidade, da nossa família espiritual que torce por todos nós. Às vezes eu saía para dar palestra e eu ia em lugares assim, bem complicados lá de Bauru. Lá a gente tem muito problema com enchente, e eu pegava, às vezes, situações que eu falava assim, eu sempre converso com a espiritualidade, mas como se fossem mesmo meus amigos. Eu não coloco eles num patamar de superioridade, porque eu entendo que eles são minha família espiritual que está lá, torcendo por mim, como todos vocês têm. Então eu falo assim, vocês estão vendo, tá difícil aqui, o carro vai caindo do Bauru. Vocês estão vendo onde eu estou indo. Deixa eu primeiro ir lá da palestra, depois, se eu tiver que desencarnar, tudo bem, Então eu sempre converso com a espiritualidade assim. E às vezes, como acontecia com o Saulo, as pessoas se apaixonam pelas coisas que a gente fala, elas se apaixonam pela persona que está aqui, que não é, eu não sou uma sumidade. Eu estou cheia de defeito, aliás, é o que eu mais tenho. Mas os amigos se apaixonam pela palestrante Renata, mas eu sou a Renata como todos vocês. Tudo que eu estudo é para eu primeiro aprender. E aí alguns amigos chegam, se apaixonam e querem grudar. Aquela história de pegar o bonde andando, vamos junto. Então é engraçado, porque no início elas falam, onde você tiver palestra eu vou. Eu posso ir com você? Eu falo, que bom, agora eu tenho companhia, Se eu passar perrengue no caminho, eu tenho uma companhia ali. Por mais que a gente tenha espiritual, tem hora que você quer uma companhia ali, que você está vendo. E essas pessoas desanimam rapidinho, elas não aguentam o ritmo, 2, 3 palestras por semana, às vezes a semana inteira já tive, nem meu marido aguenta. Ele fala de novo. Então eu desenvolvi uma técnica. Eu não falo para ele a minha agenda da semana. Eu falo no dia. E ele já aprendeu essa técnica e fala assim, onde você vai hoje? Então, o que acontece? Esses amigos desanimam e a gente fica sozinho novamente.
sozinho, entre aspas, né? E aí eu vou, assim, às vezes também pensando, nossa, de novo, né? Ninguém mais comigo, ninguém vai comigo, ou chego lá no palácio de mim. E outro dia recebi uma cartinha dizendo assim: você nunca esteve desamparado. Desde quando você aportou aí na terra, nós te acompanhamos. Você cuida da sua missão. Faça tudo que estiver ao seu alcance, não desanime, para que você volte conforme combinado. E ainda você tem muito tempo para cumprir a sua missão. Porque de vez em quando eu falo assim, tá bom, né? Já deu, né? Vocês podem me chamar. E eu escutei o que o Haroldo também dizendo que Deus não aceita defunto oferecido. Porque eu conhecia a minha avó, ela falava assim, nossa, minha avó foi até o 103, lúcida, andando, uma belezinha. E ela falava assim, minha filha, Deus esqueceu de mim. E eu falava, quanto mais a senhora falar, mais Ele vai dar tempo para a senhora aqui na terra. Só que o que a gente fala para os outros, a gente não aplica para a gente, né? Então, às vezes eu falo assim, já casei, já criei meus filhos, eles estão cuidando da vida deles, está tudo bem. Eu estou cansada, é muita tribulação, né? E a gente fica sempre aí nessa... já deu, né? E eles me responderam, tem muito chão ainda. Pega com a sua missão e cumpre o combinado. Você nunca está sozinho. E mais uma advertência também que eu recebi nessa psicografia, que a gente às vezes quer que as pessoas que estão ao nosso redor enxerguem aquilo que nós estamos enxergando. Que vivam nessa vibe, né? nessa que a gente está vivendo. Mas cada um vai sentir, vai viver e vai despertar no seu momento. E às vezes não vai ser nessa reencarnação. E a gente vai ter que entender que cada um vai ter o seu momento. Bem, deixa eu ver o que mais que eu preciso falar para vocês. Da confissão que Saulo fez. Então, quando diziam para ele que ele era o máximo, nossa, você é demais, né? Quero agarrar nas barras da sua túnica e andar junto com você. Porque não tem como, né? E aí ele dizia assim, olha, vocês estão equivocados comigo. Eu já fui um criminoso. Deixa eu achar que é muito bonita a confissão que ele faz. Eu acho que eu não vou achar porque tem muita coisa aqui. Mas existem umas citações de Paulo, aqui é confissão. Então, um amigo como esses que chegam e se apaixonam por nós, e Chico Xavier também tinha essa situação, né? As pessoas chegavam, se apaixonavam pelo Chico, recebiam uma carta e iam embora. Ou às vezes chegavam, nem queriam carta, mas iam se deparando e se defrontavam com algumas questões que mudavam a imagem daquele ídolo que Chico era, representava. Porque de longe tudo é bonito, mas de perto as pessoas começam a ver que nós temos falhas. E aí as pessoas se abandonavam. E o Chico, até aprender isso, ele sofria muito. E ele dizia assim, os amigos são do caminho, eles chegam e, por aquela imagem que fazem da gente, nos colocam no topo do mundo, né? Como se fôssemos santos. Aí descobrem que não somos e desaparecem. Os inimigos nos colocam no inferno, que eu também acho que não mereço também, né? Ir para o inferno. Mas a espiritualidade, irmã, sabe exatamente o local do qual nós fazemos por merecer. E Saulo também disse a esse amigo que estava apaixonado, e disse assim, você está enganado a meu respeito.
Eu nasci para uma luta sem trégua que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. E antes de eu encontrar as luzes do Evangelho, eu errei criminosamente, embora com um sincero desejo de acertar e de servir a Deus. Eu fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado por todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, me chamando nas portas de Damasco. Então se estabeleceu entre mim e o meu passado um abismo. E fui abandonado pelos amigos de infância, tive que procurar o deserto e recomeçar a minha vida. E da tribuna do Sinédrio eu regressei a um tear pesado e rústico. E quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso eu experimentei o abandono dos parentes mais caros. E em seguida eu recomecei a tarefa que me conduziu a Deus. Desde então eu trabalho sem descanso por muitos séculos de serviço que não dariam para eu pagar tudo que eu devo ao cristianismo. E quantas vezes eu também penso assim, né? Tudo que eu perdi quando eu caí da montaria e o que eu ganhei, eu tenho certeza que não pagaria tudo que eu ganhei. Porque foi graças a essa queda que eu me dediquei totalmente a estudar a doutrina e descobri a minha missão de propalar, né? De fazer as palestras e de tocar os corações. E Saulo, então, quando descobriu a sua missão, não recalcitrou mais contra os aguilhões. Porque foi isso que Jesus disse a ele: para de teimar, para de perseguir, para de recalcitrar contra os aguilhões, para de lutar contra o que você tem que fazer, vá fazer o que tem que fazer. E foi aí que eu saí às pregações, peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar eu me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelos golpes e dos açoites. Até em mar, Saulo experimentou o naufrágio, não só por uma vez, mas por várias vezes. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com o amor. É lindo demais, né? Isso é só uma das coisas maravilhosas que a gente vai se deparar lendo Paulo Estevam. Esse livro a gente não encontra em sebos, não encontra nos livros aí que pode pegar e levar, porque quem tem não se desfaz dele. E para finalizar, tem umas colocações de Saulo que são muito importantes a gente frisar elas quando vai falar de Paulo Estevam. Porque Paulo dizia que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nós podemos tudo, principalmente a nossa doutrina, não há proibições. Nós podemos fazer tudo. Outro dia uma amiga me disse: eu queria muito ir assistir suas palestras, fazer curso, mas eu vou ter que parar de beber. Eu falei: não, ninguém vai falar para você parar de beber. Você vai querer parar de beber, mas vai ser no seu tempo. Lá você pode fazer o que você quiser, mas você verificará que tem coisas que não convêm mais. Não é assim? Paulo dizia que a gente tem que caminhar pela fé e não pela visão. Muitas vezes a gente quer ver o milagre, não quer acreditar para que ele aconteça. Paulo dizia que nem sempre o bem que ele queria ele conseguia fazer, mas o mal que ele não queria, esse ele praticava. E isso não acontece com a gente? A gente não tem em comum isso? Você quer fazer o bem, você quer acertar, mas às vezes você fala alguma coisinha ali que sai do contexto, que alguém interpreta de uma maneira diferente, já se ofende, já vira seu inimigo, já aconteceu um mal. E foi sem querer. A maior certeza que a gente tem amanhã, quando a gente levantar, que a gente vai errar. Os acertos são mais difíceis, né? São mais raros, embora a gente tenha como objetivo.
E ele dizia também que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportar não meramente tolerar ou aguentar, mas sustentar com amor todas as dificuldades daqueles que nos rodeiam. Não é muito bonito? É muito profundo? E é uma pincelada, acho que de 1% do que tem no livro. Então, eu coloquei como título que a gente tem em comum, porque se a gente for analisar a vida dos santos, né? São Paulo, nosso estado, tem o nome de Paulo de Tarso. São Paulo, para a igreja católica, ele é o São Paulo, mas para nós ele é o Paulo de Tarso. Francisco de Assis, lá da cidade de Assis, também era alguém que era um vaso escolhido, que veio para cá com uma missão, mas que até descobrir a sua missão estava totalmente desvirtuado. Santo Agostinho é outro também que deu tanto trabalho a Santa Mônica que ela foi reclamar ao bispo lá que não aguentava mais tudo que ele fazia. E ele disse a ela, aquela mãe: não é possível que um filho, que a mãe dobre tanto o joelho pedindo por ele e não se reajuste, né? não se modifique. E se modificou tanto que se tornou um santo. E nós temos lá no Evangelho tantas manifestações de Santo Agostinho. Então, se eles tiveram jeito, nós também temos. Porque se há alguma coisa que nós temos em comum, é essa paternidade. E se Jesus, é lógico que é milhares de anos, né, for igual a nós um dia também seremos como Jesus. Nós também seremos como Paulo de Tarso, nós também seremos como Francisco de Assis, também seremos como todos esses espíritos que ascenderam na sua evolução. Nós temos aí a eternidade. O nosso Pai, ele é um credor misericordioso. Nós temos dívidas imensas, mas ele parcela em suaves prestações. Tira bastante dos juros, se é que cobra com juros. Muitas vezes a gente pensa que está sofrendo demais e eles falam: eu só te dei uma quarta parte de tudo aquilo que você fez. Era 100, eu te dei 1 para pagar, e você está reclamando. Mas ele sabe que nós somos assim, e ele nos entende e nos dá a eternidade para que a gente possa se modificar. Bem, para finalizar, era isso que eu tinha para falar para vocês, mas eu quero ver se eu acho aqui uma prece, não é uma prece, mas é uma fala muito bonita, para que a gente possa pensar. Que é de Francisco de Assis, que ele fala sobre essas questões que a gente precisa de modificação. Talvez eu não ache aqui, porque eu não sei o que eu fiz. Saulices. Mas é o que eu tinha para dizer para vocês, que nós temos em comum, além dessa criação, a vontade de nos modificar, a vontade de sermos melhores. Senão não seria por outra razão que a gente deixaria o conforto dos nossos lares, que a gente deixaria os nossos familiares, se a gente não sentisse essa vontade de nos modificar. Lembrando que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele sabe que nós somos mais frágeis do que maus. Ontem, lá na parada obrigatória,
nós revezávamos as rodas de conversa. E eu tive que passar por 2 rodas de conversa, onde uma colega minha palestrante falou lá para o pessoal que a gente era mau, nós éramos muito maus. E quando eu cheguei lá, eles estavam assim, fala para mim, nós somos maus. Eu disse, não, nós não somos maus, nós somos frágeis. Quando Jesus, foi questionado por Pedro sobre a traição que Judas cometeu, e Jesus disse para ele não é mau, ele é frágil. Então nós não somos maus, nós somos frágeis, assim como Pedro foi. Alguém aqui está assistindo The Chosen? Que maravilhoso que é. É demais, gente, não deixem de assistir. Repliquem para as pessoas. Vocês vão ver Jesus ali, tão parecido também conosco. Lógico que não, as virtudes não se comparam, mas um Jesus que gostava de alegria, gostava de festa. Jesus era uma pessoa que gostava de amigos. E ele faz uma coisa lá que eu falo que a minha avó abominaria. Ele vai para as bodas de Canaã, onde é convidado ele e Maria, e leva mais 8 com ele. Já pensou se a gente for para um casamento, e a gente recebe um convite e leva mais 8, Então Jesus, ali ele é maravilhoso, a gente vai conseguir ver muitas passagens que a gente não consegue ter aquela visão que assistindo os escolhidos, a gente vai ter. E nós vamos ver que coisa maravilhosa que foi a estada do nosso Mestre Jesus aqui junto conosco. E todos nós que saímos da nossa casa e a gente vai para um templo, para uma igreja, para uma casa espírita, é porque a gente tem muita saudade de Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela paciência, pela atenção de vocês, e que a gente possa refletir nessas questões da nossa irmandade e das questões de Saulo, que a gente possa ler o livro e procurar a série e se abastecer, porque nós não somos maus. Aonde ainda há escuridão, é porque nós precisamos colocar a luz. Eu acho que esse SBT vai passar. Sério? Porque está repercutindo muito, Vai ter que pôr TV aberta. Vai sair a 4ª temporada em março e vai ter o filme também. Primeiro vai ser o filme. Ah, é? Porque eu entrei no grupo do The Chosen e sou seguidora. E aí eu fiz uma pergunta. Primeiro vai para o cinema, depois liberam para as plataformas. Entendi. Então, muito